Sejam bem-vindos a mais um Metanoia. Quero dizer que eu estou muito feliz porque mais uma vez você separou um tempo, não para ouvir os meus convidados, mas sim para aprender um pouquinho mais de Deus. Separou um tempo para ouvir aquilo que o Senhor tem para tratar no seu coração. Bom, metanoia significa mudança essencial de pensamento, mudança de mente, mudança de caráter. É o que nós necessitamos, uma transformação de mente. Às vezes a gente vai na igreja todo domingo, a gente frequenta o culto, a gente escuta uma palavra, só que não existe uma transformação em nós. A nossa mente não fica transformada e a gente continua cometendo os mesmos erros. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje você vai ter uma metanoia, hoje você vai ter uma transformação de mente e você não vai ser mais o mesmo. Bom, para você que às vezes é convidado aqui de alguma dessas pessoas, eles falaram, eu vou estar lá no Metanoia e você chegou aqui pela primeira vez. Toda terça-feira a gente tem um encontro marcado aqui, às 8 horas da noite, sempre com um tema diferente, sempre com 3 convidados aqui que vão ser usados por Deus para ministrar na sua vida. Não sei se você notou, a gente está de cenário novo, mas não é o cenário que é novo, gente. Não está entrando dinheiro aqui não, gente. Misericórdia. Isso aqui é a nossa igreja. Graças a Deus a gente pode estar de volta. A nossa igreja local. Estamos muito felizes. E hoje nós estamos aqui na nossa casinha para poder estar fazendo esse programa. Então a nossa intenção é cada vez mais alcançar mais pessoas. Pessoas que às vezes nunca ouviram falar de Jesus. Tem um amigo aí? Você tem? Uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Você aí, marca ele agora no Facebook aí. Coloca aí, coloca o nome dele aí, aperta o enter, chama ele, faz uma sala de vídeo aí, convida os seus amigos, vamos alcançar mais e mais pessoas, amém? Você nos ajuda? Vamos lá. Nosso tema de hoje, cara, que tema polêmico, gente. Eu já fico feliz porque vocês aceitaram esse desafio e vieram aqui pra gente poder estar falando um pouquinho desse tema para esse pessoal. O tema de hoje, gente, é desigrejados e web crentes. E aí, você sabe o que é desigrejado? Você é um desigrejado? Não é? Não sabe o que é? É um web crente? O que significa um web crente? Hoje a gente vai externar tudo sobre isso, amém? Fique com a gente aí. Vou apresentar meus convidados, vamos lá. Aqui esse cara aqui à minha direita, ele que já é da casa, está acostumado a vir aqui com a gente, teve com a gente aqui no Acampa Dentro também, teve pregando nas lives também da nossa igreja. É um presbítero abençoado da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo e Vida, Pastor Severino. É um cara que eu fico muito feliz quando ele está ministrando, porque Deus usa ele de uma forma muito especial e revela as coisas muito fortes através da vida dele. Presbítero Johnny, seja bem-vindo ao Metanoia, cara. A paz do Senhor Jesus, Alain. A paz do Senhor Jesus aos ministros aqui presentes, colegas de tribuna. A paz do Senhor Jesus para os irmãos que estão em casa nos acompanhando. É com grande honra que nós procuramos sempre atender. Eu digo que não é um convite, é o chamado. Para isso que Deus tem nos separado e nos capacitado. E estar aqui representando o Ministério Cristo é Vida, a pessoa do meu pastor, como você diz, pastor Severino, qual é o presidente e fundador do nosso ministério. Não me canso, eu acho que esse é o papel do membro, é honrar o nome do seu pastor e o nome do seu ministério, lógico, logo abaixo, primeiro o nome de Jesus. É com grande prazer atender aqui o chamado de Jesus e o convite seu e do nosso pastor Arilson, a qual nos recebe sempre com muito carinho. Glória a Deus. Cuidado, hein, rapaz. Olha, rapaz, eu te botei numa sinuca de bico, hein? Mas eu tenho certeza que Deus vai dar ensinamento a você, para você nos ajudar nesse tema hoje tão polêmico. Aqui com a gente também ela que tem feito uma obra incrível lá no Triângulo. Você não sabe, às vezes você é de Três Rios, cara. Vila Isabel, Centro, Triângulo, Pilões, Ponte das Garças. Cara, tem uma igreja evangélica, Projeto Semear, pertinho de você aí no Triângulo. E ela é conduzida por uma mulher que é usada por Deus. Já tive o prazer de ministrar lá na igreja dela, já fomos lá adorar. E todas as vezes que eu fui lá, já fui lá 3 vezes, todas as vezes que eu fui lá eu senti a presença de Deus muito forte. Então quando você for procurar uma igreja, procura uma igreja onde tem palavra, onde tem a presença de Deus, amém? Pastora Josiana, bem-vinda ao Metanoia. Prazer, Alain. Quero aqui externizar minha gratidão de poder estar aqui, juntamente com meus amados aqui, os irmãos, né? E em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por esse programa, por esse despertamento, né, que aconteceu dentro de você essa semana. Na semana passada eu estava assistindo e eu fiquei realmente com uma gratidão no meu coração tão grande de pensar
pensar como os nossos jovens, eles estão sendo tão importantes na divulgação do Evangelho nesses dias, nesse tempo. E como esse programa, ele está desenvolvendo pessoas. Como que ele está ativando pessoas. Como que ele está despertando pessoas. E eu fiquei muito grata por isso. Gratidão pela sua vida, pela vida do pastor Arilson. Feliz de estar aqui nesse tema. Glória a Deus, cara. E por último, mas não menos importante, ele que é um jovem, cara, que todas as vezes que ele prega, cara, rapaz, acontece uma metanoia em mim, cara. Toda vez que ele prega, o Senhor ministra na vida dele e eu saio impactado, cara. É um cara que já tive o prazer de ver as ministrações dele diversas vezes. E todas as vezes, cara, ele consegue me prender. Porque, rapaz, cada conteúdo que Deus revela pra esse cara é diferenciado. E hoje, cara, eu fico muito feliz porque eu já estava acompanhando. Tem até uma colega minha que frequenta a igreja dele lá. Hoje ele é pastor de uma igreja aqui em Levi Gasparian, Ipadem. É uma igreja que tem um ministério muito forte, onde tem pessoas que são muito usadas por Deus. E eu fico feliz, cara, porque o seu pastor presidente confiou essa responsabilidade aqui em Levi Gasparian, de você estar conduzindo a obra aqui. Adenir, pastor Adenir, seja bem-vindo ao Metanoia, cara. Glória a Deus. Deus abençoe meu amigão Alain, né, o pastor Arilson, a todos os irmãos que estão aqui. Eu louvo a Deus, fico muito feliz em participar deste grande projeto, lindo projeto, a Metanoia, que tem realmente atingido muitas vidas, muitos jovens, muitas famílias, né, com temas extraordinários, temas lindos. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus, né, e que você essa noite que está ligadinho com a gente possa ouvir, né, e entender o que nós aprendemos a passar para você nessa noite. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Então, meus convidados já devidamente apresentados. Marca alguém aí, vamos alcançar mais pessoas, gente. Me ajuda que a gente possa ministrar mais pessoas, amém? Vamos lá. Desigrejados e web crentes. Vamos dividir esse programa em duas partes. Vamos primeiro falar sobre desigrejados e depois a gente fala sobre esse tema novo, que é web crentes. Vamos lá. Define pra gente, o que é um desigrejado, cara? Tem um pessoal lá, tá atrás da câmera lá, doido pra criança saber o que é esse negócio de desigrejado, cara. Como que você define esse termo pra gente? Alan, buscando o entendimento, nós poderíamos falar em primeira mão, teologicamente. Eu tinha uma obra em casa, está até aqui nas minhas mãos, do Idauro Campos. Tem um prefácio do professor Augusto Nicodemos. Ele também é um bispo da Igreja Metodista, excelente, eu acompanho ele, e vem nos trazer teologicamente aquelas pessoas que por algum motivo, algum descontentamento, abandona não a fé, mas sim a instituição com os seus dogmas, com as suas disciplinas. Por algum motivo elas saem feridas e procuram professar a sua fé fora do âmbito da instituição igreja. Muitos chegam até a se radicalizar com relação a isso, onde o professor Augusto Nicodemos coloca muito bem. Eles se dividem em 3 grupos, né? Aqueles que saem insatisfeitos por algum motivo, aqueles que são radicais, não aceitam estar limitados a uma instituição, ao sistema institucional da igreja física, e existem aqueles que por algum motivo acham que não precisam fazer parte dessa instituição. Então o desigrejado ele acaba se tornando o crente sem uma congregação, sem estar em meio a um grupo. Entendi. Pastora Josiane, desigrejado então é só aquele que não está alocado em uma igreja local? Como você vê esse termo, desigrejado? Então, é como meu irmão disse aqui. Se nós fôssemos olhar, mais ou menos aqui, anos 80, 70, 90,
né, a gente vê poucas pessoas confessando que eram evangélicas, né? Saiu uma pesquisa recentemente falando que em torno de 2032 o Brasil será o maior número de evangélicos, né? Mas aí quando a gente traz isso para uma pesquisa mais profunda, eu me lembro que eu conheci esse termo, desigrejado, em 2013. Eu conheci isso. E para mim foi uma grande surpresa quando eu estava olhando as pesquisas e eu descobri que existia na pesquisa evangélicos não praticantes. E aí aquilo me surpreendeu. Eu falei, como assim? Evangélicos não praticantes? A gente está acostumado a ver católicos e católicos não praticantes. Agora, evangélicos e evangélicos não praticantes, me surpreendeu. E aí surgiu o termo desigrejados dentro desse parâmetro. Porém, se a gente for olhar isso um pouquinho mais profundo, a gente vai entender também que na minha época de escola, por exemplo, era muito raro a gente ver alguém falando que era evangélico. E quando se dizia que era evangélico, era quase que deixado de lado, né? Hoje você vai no hospital fazer uma ficha médica, eles perguntam. E aí você diz, evangélico, eu sou evangélico. Ah, eu também sou. Então se tornou uma coisa quase que normal, natural, né? E aí quando a gente vai olhar para dentro disso, o desigrejado, né, segundo esse conceito estabelecido, ele vem também desse cristão que nasceu num berço evangélico, mas aí chega lá na fase da adolescência, da juventude, ele tem os preceitos, ele carrega o temor, mas ele não quer fazer parte, ele não quer estar inserido na igreja local, ele não quer estar fazendo parte, ele não quer estar comprometido com a igreja local. E aí a gente vai para essa segunda parte, vou dizer assim, vou dividir em dois grupos, né? Esse primeiro grupo, que é essa pessoa que nasceu no berço cristão, mas não quer ter envolvimento, não quer estar lá, não quer fazer parte, não quer ter compromisso. E essa segunda parte que vem esse radicalismo que o irmão já colocou aqui, né? Saiu ferido, se aborreceu, está entristecido com alguma coisa, se decepcionou, né? E aí quando a gente vai fazer uma pergunta, quando acontecem esses fatos, a gente faz uma pergunta: você se decepcionou com quem? Foi com Deus? Foi Deus que te decepcionou? Não, não foi Deus. Então a gente percebe que o desigrejado, que ele se torna mais radical, que ataca a instituição, que ataca a igreja institucionalizada, organizacional, né? Ela tem uma tendência a ele não querer se comprometer, e ele quer um evangelho que agrada pessoalmente. Então ele não quer ter o compromisso, não quer se envolver. Aí tem as partes que não concordam, né? E aí, por eu não concordar, eu ataco, né? Mais ou menos dentro disso aí. Glória a Deus. E aí, Adenir, como é que você vê esses desigrejados, cara? Como é que você define isso aí? Bom, os desigrejados, há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu estava em Nova Iguaçu, né? E eu fui ministrar em um determinado local e nós estávamos, e eu sempre ouvi falar, mas nunca sentei para conversar assim com estes grupos de pessoas, né? E há aproximadamente 2 anos atrás que eu sentei para conversar com, não todos, mas com 5 pessoas, né? Eles tinham as reuniões dele e eu estava do lado na casa de um amigo, né? E na parte da tarde, mais ou menos, quando eu cheguei, eu não sabia onde era, e eles estavam tipo no portão da casa de um amigo do lado, né? Onde ia ter essa reunião, e eu não sabia onde era. Cheguei com o carro, e eles me falaram onde é o local. Eu disse que os amigos não tinham me falado onde ele morava, e eu entrei dentro da casa deles. Ele conversou comigo, ele disse: eles são um grupo de pessoas que se reúnem sempre ali, né? Eles são chamados de desigrejados, né? E eu
eu falei que coisa interessante, né? E nós conversando, né? Acabou a reunião deles, eu tomei meu banho. Quando eu estava se preparando para poder sair, eles saíram, acabou a reunião deles. E eles conversaram comigo assim, algo muito bom, assim, respeitam, né? Respeitaram a minha decisão de a gente ministrar, a gente ter um local para poder adorar e cultuar o Senhor. Só que você percebe eles não entram muito eles não entravam muito no termo igreja, templo, né? Eles sempre levam mais para este lado, para este canto. Eles falam, mencionam a Bíblia, mencionam muito bem sobre a palavra, a gente conversando muito bem, né? Só que há um bloqueio quando se fala em questão de juntarmos para podermos cultuarmos ao Senhor, né? E a gente estava conversando e tinha um mais jovem, né? E ele começou a fazer muita pergunta para mim acerca da igreja, né? Ele falou assim: eu já fui, né? Eu caminhava, eu ia na igreja, né? Só que eu tive algumas frustrações, né? Dentro da igreja, eu tive algumas frustrações em questão, né? De ao todo. E eu disse: como você lidou com isso? Eu conheci esse grupo e a gente só cultua aqui, né? E ao primeiro ponto de vista, quando eu percebi, né, acerca disso, eu percebi que eles, aquele grupo em específico, aquele jovem, é exatamente dessa forma que a pastora disse, né? Eles ouviram e sofreu alguma frustração, né? E acham que não precisam mais de um líder, não precisam mais de um pastor local, não precisam mais de um local. Eles dentro da casa deles mesmo é o necessário para eles, né? Essa que é a percepção que eu percebi. Deixa eu ver se eu entendi então, gente. Vamos lá. Desigrejado, então, é aquele cara que, por algum motivo, às vezes por causa de um líder, por causa de algum membro da igreja também, às vezes por choque de ideias, assim: poxa, eu não estou mais afim de frequentar a igreja, não quero ficar mais, fazer parte dessa eclésia. Só que o problema que eu acho mais interessante nos desigrejados é que quando você sai da igreja, você abre mão da comunhão com seus irmãos, cara. Irmãos na fé, cara. Entendeu? E isso é muito forte. Você abre mão de estar... E o termo que eles mais usam é o seguinte: olha, a gente é afastado da igreja, mas não afastado de Deus. Então, tipo assim... Eles costumam pegar uns versículos meio isolados assim para poder defender a tese deles. Mas ao longo desse bate-papo nosso aqui, a gente vai desvendar alguns desses mistérios. Mas vem cá. Então, desigrejado e desviado são coisas diferentes, então. Não são a mesma coisa não, né? São coisas diferentes. O desviado, eu não costumo chamar de desviado. Vou usar o termo que você usou e que eu uso, o afastado. Ele se afastou da obra por inteiro, ele nem sequer toma parte de professar o evangelho, de não manuseia a Bíblia, não ora. Ele está literalmente afastado. O desigrejado, não, ele professa a fé, mas você falou em versículo isolado. Eles costumam usar muito Mateus 18, 20, se não me falha a memória, onde vier 2 ou 3 reunidos, lá o Senhor estará com eles. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu membro fora do corpo, vivo? Eu ainda não vi uma mão sozinha por aí, não. Não sobrevive longe do corpo. Então, o membro fora do corpo, ele vai morrer e apodrecer. É por isso que o Senhor nos coloca como membros de um corpo. Eles se reúnem para poder ouvir a palavra, para poderem exercitar a fé. Mas aí eu te pergunto, em vez de você me perguntar, não estariam eles já se envolvendo em um grupo, instituindo uma igreja? Eles não adotam uma declaração de fé, eles não têm para si um dogma, mas dentre eles ali vai surgir, alguém vai se destacar e vai ser nomeado líder. Olha eles formando uma congregação, né? É inadmissível para nós
tolerarmos a seguinte situação: nós nos reunirmos, qual é o objetivo da igreja? Adorar ao Senhor. Tem como estarmos nós 4 aqui, lá no bar da esquina, desce uma Coca-Cola e vamos adorar ao Senhor? Não vejo como. O ambiente não é propício. Então, mas na sala da minha casa, tudo bem, já é um ambiente onde você pode criar ali uma célula, onde você pode adorar ao Senhor, como estamos fazendo hoje nesse período de pandemia. Mas é necessário que o corpo, que o membro interage com o resto do corpo. Amém? Até o apóstolo Paulo também, né, cara? Se a gente não pegar as cartas do apóstolo Paulo e não meditar nelas, vamos rasgar a Bíblia e vamos parar de... Nós estamos fazendo o quê? Vamos rasgar a Bíblia, cara. Vamos viver só esse pedaço da Bíblia pra cá. Esse pedaço pra cá não presta, cara. Mas vem cá, a gente estava conversando em off ali a respeito do seguinte. A gente veio falando que aqui na Vila Gasparian tem um bar chamado Conjunto e aqui no final tem outro bar chamado Golf. Que se você pegar essa pista toda, deve ter o presbítero Jonas falou que tem mais de 30, olha só, mais de 30 igrejas. Aí eu pergunto para vocês, cara, a gente tem várias igrejas. Eu vou pegar um gancho aqui no que a pastora Josi falou a respeito de antigamente. Quando eu estudava também, eu era o único, cara, evangélico da minha escola, Deni. Aí tinha quadrilha, cara, só eu que não participava, minha mãe não deixava. Aí eu ficava triste, excluído, isolado. Mas hoje eu entendo, glória a Deus pela minha mãe. Mas hoje não, hoje todo mundo, hoje é gospel, cara. Hoje o negócio de ser crente tá na moda. E é isso, hoje a gente vê várias igrejas sendo abertas. Aí eu falo, a porta de entrada para a igreja é muito grande. Tem bastante gente entrando, aceitando Jesus, falando, rotulando-se evangélico, cristão, cópia de Cristo, enfim. Só que no fundo das nossas igrejas tem uma porta de saída. Porque uma pesquisa agora vem falar pra gente que o número de desigrejados vem aumentando muito. O que está acontecendo com a nossa igreja? Adeni, o que você acha, cara? Que a igreja... O que está falhando com a igreja, cara? Que a gente está perdendo tanta gente para esse modelo de vida, desigrejados. Bom, Alan, eu acho que é algo muito lindo a se comentar, a se falar, né? Eu acho que o número de desigrejados tem aumentado ao decorrer do tempo, porque infelizmente, há algumas pessoas alguns líderes, para alguns líderes, às vezes, a conotação da palavra é que o que tem aumentado muito o número de desigrejados é que talvez o interesse do líder tem mudado. Talvez a forma de falar, a forma de agir, a forma de se tratar tem mudado. Talvez os valores inverteu, né? Existe uma palavra que arde muito no meu coração e eu jamais vou deixar entrar, que muitos utilizam, que igreja, né, estão virando negócio, né? Ovelha estão virando negócio, igreja está virando negócio, sim, né? Isso tem mexido com muitas pessoas, mas eu acredito e tenho certeza, total certeza, que ainda há líderes sérios, ainda há líderes tementes, que seguem a sã doutrina, que é a palavra do Senhor, né? Mas infelizmente isso tem aumentado porque muitas pessoas não crêem e infelizmente pela atitude de umas pessoas, o todo acaba tomando a mesma fama, né? Todos os líderes são iguais, todas as igrejas são iguais, todos os pastores são iguais, né? Só que não é dessa forma. Eu acho que uma pessoa, antes de se tornar um desigrejado e achar que não pode, por olhar lá dentro umas pessoas que erram, as pessoas que falham, eu acho que o ser humano em si, o Alan, eu acho que o ser humano em si, vamos supor que uma pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, e a primeira percepção que ele tem eu quero ficar aqui porque eu senti algo diferente, amém, isso é bom. Só que ele, ao perceber isso, ele tem que entender que o ser humano, às vezes, tem algumas pessoas que estão em fase de tratamento, estão em fase de preparação, e talvez ele pode se deparar com alguém dessa forma e pode avaliar o todo, né? E achar que todos os lugares são assim, todas as pessoas são assim.
Só que nós estamos num processo de preparação. Existem pessoas que estão no processo de preparação. Eu acho que isso que tem aumentado é porque as pessoas não estão olhando o todo, né? Olhando certamente as coisas. Pastora Josiana, você acha que os nossos líderes não estão preparados para assumir talvez de frente para uma igreja? O que você acha? E o que mais você inclui no que a igreja talvez tenha errado e tenha aumentado tanto o número de desigrejados? Assim, particularmente eu não acho que o que leva uma pessoa a sair, né, da instituição. Primeiro, se a gente for fazer uma avaliação do que é a igreja é uma reunião, né, uma assembleia, é uma congregação de pessoas que estão ali professando a mesma fé, mas a igreja ela é composta de pessoas imperfeitas. A igreja ela é composta de pecadores que estão em tratamento de purificação contínua para atingir a santificação. Então isso é um processo contínuo, é como bem ele disse, nós estamos em treinamento diário, né? O corpo é corruptível, mas o nosso espírito não, o espírito ele é incorruptível. Agora, quando nós olhamos, né, mais enfaticamente o que leva alguém a sair da instituição, a gente vê que a base disso sempre é uma decepção afetiva. Sempre está envolvida uma decepção afetiva. E onde nasce a decepção afetiva? Nasce a partir de uma expectativa que é minha, colocada sobre o outro. E aí eu, como ovelha, coloco a minha expectativa sobre a vida do pastor, sobre a vida do irmão, sobre a vida dos membros, o ministério de louvor. E aí, se tiver alguma coisa dentro dessa palavra, né, do sistema da organização da igreja, do dogma da igreja, que vai contrária às minhas expectativas, isso me frustra. E aí essa frustração vai querer me levar para longe. Exatamente porque nós colocamos o nosso olhar no homem. Quando o apóstolo Paulo diz, né, o meu alvo é Cristo. Então, quando nós olhamos a igreja, e eu sempre digo isso, a igreja ela é composta de pecadores. Todos nós somos pecadores, num processo de remissão diária. Todos nós estamos buscando a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, né, que está aí do outro lado, nos olhando, assistindo, compartilhando com a gente esse tempo. Se você está desigrejado, meu amado, minha amada, talvez porque você sofreu uma decepção, talvez porque alguma coisa não saiu de acordo com as suas expectativas, coloque a sua expectativa em Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o nosso remidor. Ele veio não pura e simplesmente por causa dos nossos pecados, Ele veio por causa do amor imensurável que Ele tem por mim e por você. E foi esse amor que fez com que Jesus Cristo se autossacrificasse por nós. Então, talvez onde você foi, não foi legal para você, as coisas não fluíram, não sei, como disse o irmão, se frustrou, se decepcionou, mas nem todas as igrejas são como a que você foi. Então, busque uma igreja séria, busque uma igreja que tenha palavras da verdade, que fale a palavra, porque o instrumento de fé e de base de um cristão é a Bíblia. Então, por que a gente se decepciona tanto? Por que a gente frustra tanto? Porque eu quero ser saciado no meu desejo, na minha vontade. Mas quando eu vou para a Bíblia, e aí a Bíblia ela nos confronta o tempo inteiro. A Bíblia ela não nos mima. A palavra de Deus ela não nos mima. Ela nos transforma. Aí a gente vai para Romanos 12, que é o tema desse programa, que é gerar uma transformação. Mas quando que essa transformação acontece? Quando eu não sou mimado na minha vontade. Quando eu não sou mimada no meu querer. E aí eu vou para a Bíblia, e a Bíblia ela vai me confrontar. Então sabe qual é a igreja que é boa para você, meu irmão? A igreja que te confronta.
A palavra que chega para você e ela mexe com você. Meu irmão, sabe quantas vezes eu saí do púlpito triste? Sabe quantas vezes eu preguei a palavra e eu desci do púlpito quebrada, arrebentada, triste? Inúmeras. Porque eu terminava de pregar e eu dizia: Senhor, eu preciso ser melhor. Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, essa palavra mexeu comigo. Porque antes da gente liberar a palavra para alguém, ela mexe primeiro na gente. Ela é uma espada que nos divide ao meio. E ela corta tanto para quem recebe, tanto para quem fala. Ela vai para os dois lados. Então, quando a gente busca algo que apenas satisfaz a nossa vontade, a gente atrofia. E aí eu vou usar o que o irmão disse, né? A igreja, ela não é composta de um membro. Então, não sei se eu vou cortar lá na frente, mas imagina bem. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Ele vai dizer o seguinte: o corpo de Cristo, ele trabalha em unidade. O que está acontecendo aqui agora? Nós estamos conversando acerca do reino de Deus. Estamos tentando pôr em palavras, tatear o reino de Deus em palavras. E isso será quase que ineficiente. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai dizer, né, não sei se no corpo, fora do corpo, mas coisas inefáveis ao homem não é digno de ser falado. Então nós compomos aqui um pedacinho de um quebra-cabeça. Nós somos uma pecinha desse quebra-cabeça que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, quando um membro ele está fora da igreja, então esse desigrejado, ele está fora do corpo. E aí não dá para ser igreja sozinho, ele tem que ser igreja unido no corpo, né? E aí eu vou falar de uma experiência que eu vivi. Eu passei muito tempo acompanhando uma pessoa no hospital e cabe muito aqui nessa situação. E eu me lembro que chegou uma senhora com um problema de circulação e o dedinho do pé, aquele que você não dá nem valor para ele, o dedinho do pé estava necrosado. E aí ela chegou e ali foi fazendo o tratamento, aquela coisa toda, e de repente daquele dedinho passou para os próximos dedos. E eu me lembro de um dia que a enfermeira foi fazer o curativo, passando a gases entre os dedos, e a pele dos dedos, a carne, se soltou dos ossos. E saíram quase que de imediato com aquela senhora para o centro cirúrgico, e ela teve que amputar o pé. Ficou em tratamento. Depois perceberam que a batata da perna também estava com problema, foi e amputou no joelho. Depois percebeu que estava, né, gerando mais problema, foi e amputou na virilha. Até que aquela infecção fez um quadro generalizado. E ela foi a óbito. Por um problema que começou no dedinho do pé. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: o menor dos membros no corpo, ele é significante, ele é importante. Então não tem ninguém que seja menos ou mais. Não tem ninguém que seja menos ou mais. Tem o que a gente pensa sobre nós mesmos. O provérbio vai dizer assim: como imagina a sua alma, assim você é. Amém? Glória a Deus. Pegando um gancho aqui, Alan, no que a pastora colocou, nós estamos falando muito do membro, da membresia, da ovelha, que insatisfeita, ou porque não foi atendido o ímpeto dela, ela saiu da igreja, abandonou a igreja. Mas nós também temos que olhar, como eu disse aqui no início, o tema é uma pedra amarrada no elástico. Nós que estamos aqui também, os irmãos que estão lá embaixo olham para cá, buscando a Cristo, mas quem está conduzindo aqui tem que ter a sabedoria de como conduzir, porque
como Pedro, em nome de Deus você desembanha uma espada e fere. Mas também nós, também somos de carne e osso, também fazemos parte da imperfeição, que é o total da igreja, né? Muitas das vezes nós buscamos no pastor, no presbítero, no diácono, no obreiro, no líder de grupo, um reflexo, sendo que o reflexo é Jesus, o espelho é Jesus, perdão, o espelho é Jesus. Muitas das vezes você vai com um problema financeiro, um problema familiar, um problema de saúde, e para não atingir todo o grupo, você acaba guardando aquilo para você. E aí eu te digo, aonde há mais uma falha de muitos ministérios. Quando você está te falando que é uma pedra de elástico, mesmo que ela vai, ela volta. Aquele que aceitou Jesus, ele chegou na igreja, uma igreja de dogma tradicional. Não é passado para esse membro que nós chamamos no ensino de discipulado, não é feito um discipulado. Então ele chega aqui com o seu pecado debaixo do braço e acha que tem que alimentar a ele também, sendo que o discipulado é para ajudar ele a abandonar este pecado de estimação. Está aí uma das falhas. Aí ele se torna um crente que não vem à escola dominical, não vem no culto de ensino, não vem no ciclo de oração. Ele acha que ele vir no culto ao domingo está muito bom. E de contrapartida, a liderança, daí um tempo, deixa de tratar ele porque ele já é um salvo, já aceitou Jesus. E ele vai desfalecendo ali dentro do hospital. Então, como eu te disse, é uma pedra de elástico o tema. Ao mesmo tempo que atinge a membresia, atinge também a liderança e o ministério. Porque é o seguinte, você falou muito bem. Às vezes a pessoa vem e aceita Jesus, só que não tem a metanoia, cara. Porque é o que eu sempre falo, a gente vem na igreja, a gente escuta uma palavra. Escutar uma palavra é fácil, você entender ali, viver e praticar é que é difícil. E os desigrejados, eles falam muito. Tem uns amigos aí que são esse estilo assim. Eles falam assim: Alan, cara, eu vou na igreja, cara, a igreja não faz missões, cara, o pessoal só quer ser igreja lá, a presença vem, nego rodopia, vira mortal, mas quando sai da porta para fora não é igreja. Aí eu falo assim, eu concordo, cara, eu concordo contigo, tem muitas igrejas que não vivem o pleno evangélico, o evangelho, mas você pode ser o pingo de esperança na sua igreja, cara. Você pode fazer diferença na sua igreja. Às vezes você está olhando para a sua igreja e fala assim: poxa, minha igreja é falha, minha igreja erra nisso, erra naquilo. Você pode ser a diferença na sua igreja. E cara, congregar exige flexibilidade. Vocês falaram tudo, cara. A gente olha para as outras pessoas na nossa igreja e sim, tem pessoas falhas, tem pessoas pecadoras, assim como nós. Então, se você está procurando uma igreja perfeita, estou procurando uma igreja perfeita. Se você achar, não vai, porque você vai estragar a igreja. Porque você é falho, cara. Não vai. Verdade. Então, entenda uma coisa: congregar exige flexibilidade, cara. E a palavra de Deus vai ensinar isso pra gente em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Olha só: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, cara, se você olha para a sua igreja e vê pessoas falhas, ore por elas, ore pela sua igreja, jejue pela sua igreja, trave essa batalha espiritual pela sua igreja, faça a diferença na sua igreja. Amém? Eu escutei um pastor falando, isso aqui é só para descontrair, tá? Assim, que igreja é igual a Arca de Noé. É melhor você suportar o cheiro da arca, porque lá fora tem tempestade, tem juízo, cara. É melhor estar dentro da arca do que sair lá pra fora. Pega essa daí. Agora vem cá. Já vou falar isso muito. Essa semana é interessante falar isso, porque nesse período de pandemia, eu me lembro que liguei para um irmão. E aí, meu irmão, como é que estão as coisas? Estamos bem, pastora. Eu falei: ei, família, como é que tá? Tá todo mundo dentro da arca. Estamos sobrevivendo dentro da arca. Eu falei: amém, irmão. Agora, deixa eu dizer para vocês, a experiência de vocês já de ministério. Vocês conhecem algum desigrejado? Ou já passaram por uma situação assim, da pessoa chegar para vocês e falar assim: poxa, Jô, eu não dá mais para mim não, cara.
chutei o balde, quero mexer com a igreja. Não já passaram por isso? Constantemente. E o principal desculpa que nós escutamos é assim: eu estou visitando. Não, eu estou visitando, a hora que eu achar uma que me agrade, aí eu vou lá onde você falou. Então não vai não que você vai estragar. Eu estou visitando. É a mais simples e assim a mais medíocre desculpa. Eu estou visitando. E assim, então, se dizer que não conhecemos, eu acho difícil, mas nós conhecemos aquele que, eu saí por causa de fulano, eu saí por causa de ciclano, eu saí porque lá não pode isso, não pode aquilo. Mas a desculpa dele de não fazer parte, né, não estar integrado à membresia do corpo, eu estou visitando. Ei, pastora, já passou por isso aí, pessoal chegando mesmo, pastora Josi, não dá pra mim mais não, projeto Semear não dá, chutei o balde, já aconteceu isso lá? A gente sempre passa, né, meu amado? Eu falo que enquanto cristãos, enquanto igreja, nós não seremos os primeiros, não seremos os últimos a passar por isso, né? E é interessante pensar o seguinte: um desigrejado, ele não nasce do dia para a noite. Ele é um processo diário de afastamento, né? Eu costumo dizer que quando os pés vão, o coração já foi embora há muito tempo. Então, não é uma coisa que nasce do dia para a noite. É uma coisa que vai sendo construída, é uma ideia que vai sendo construída dia após dia. Se a gente for no Éden, né, a gente vê ali que Deus dá toda uma direção para Adão, coloca eles no jardim, dá toda o favor de Deus ali, não apenas naquilo que estava sendo construído para eles, mas a presença de Deus, né? E chega a serpente e engana de uma maneira assim tão fraudulenta, né? E diz: olha, o que mais me assusta nisso, quando eu leio Gênesis 2, é que vai dizer o seguinte: o texto fala várias vezes que o Senhor Deus, né, ele cria o jardim, ele forma o homem do pó da terra, o Senhor Deus faz as árvores crescerem, o Senhor Deus sopra na narina dos homens. Então, o Senhor Deus, ele está fazendo. Mas quando a serpente entra, a serpente, ela, no engano, ela diz assim: mas não foi Deus que te disse? Porque o governo de Deus já não é mais o centro. A questão é que às vezes a gente tira o governo de Deus e põe o nosso governo, o nosso controle. E aí a gente tira Cristo do centro. E aí a gente quer um evangelho que não é mais cristocêntrico, né? E o evangelho cristocêntrico, ele vai nos desafiar a ser melhores. É cruz, né? É cruz, não existe evangelho sem cruz. E aí o que a gente às vezes percebe é que eu quero ser igreja, mas eu quero ser a igreja, eu quero escolher o que eu vou viver como igreja. Eu quero igreja sem a cruz. Eu quero só o meu relacionamento vertical, mas eu não quero relacionamento horizontal. Eu não quero igreja, porque igreja eu vou ter que lidar com o meu defeito. E o teu defeito me incomoda. Só que quando eu olho para isso, se a gente for olhar, né, onde Jesus nasceu, né, o que José fazia? Ele era um carpinteiro, então ele lidava com o quê? Com as imperfeições da madeira. E aí, é uma coisa que eu sempre digo muito, às vezes quando tem algo que me incomoda, eu digo: o Senhor está usando isso para me lixar, para trabalhar em mim. Só que, culturalmente, nós aprendemos a terceirizar a responsabilidade desde a infância. Então é muito mais fácil eu falar, né, hoje, enquanto líder. Ele pontuou uma coisa muito séria, né, porque os líderes, eles são seres humanos que se entristecem, que sofrem, que às vezes está com problema de saúde dentro de casa,
né? Que tem as suas debilidades também, como qualquer outra pessoa, e também sente angústia, né? E aí a gente vai olhando as duas pontas, parece que é só um vem a mim, mas eu não quero esse abraço coletivo. E o evangelho, ele é coletivo, ele não é solitário, ele é um tratamento global, né? Universal. E pastor não é super-herói não, tá, gente? Vai achando que pastor faz parte dos Vingadores, que não faz não, cara. Agora, Adeni, me responde aí agora, cara. Primeiro, se você já passou por isso de alguém chegar pra você e falar assim, ó, não tô gostando mais da Ipadem não, vou sair vazado, agora eu vou viver por mim mesmo. E a outra pergunta, você acha que o cara sozinho consegue viver o evangelho pleno, cara? Vamos lá. Eu já passei por algumas situações, respondendo a primeira questão. Eu já passei por algumas situações de algumas pessoas chegar até mim e falar, poxa, não vou continuar, eu vou dar uma parada aqui, né? Não tá dando, né? Só que tem situações que eu aprendi a lidar da seguinte forma. A Bíblia fala que quando Eliseu vai seguir, a primeira coisa que Eliseu faz ele queima os bois, né? Para poder seguir o propósito. E tem algumas pessoas que às vezes entram para dentro da igreja, né? E eles esquecem de fazer o que Eliseu fez, porque o propósito maior está na frente. Existe um propósito grande para eles lá na frente. Só que eles entram na igreja, mas eles não entram como Eliseu fez. Porque às vezes, Alain, é necessário, pastora Josiane, meu amigão, a gente queimar algumas coisas. Quer um exemplo? Tem algumas pessoas que deixam para desigrejar ou sair dos ministérios sempre em fevereiro. Sempre na época do carnaval é a época que sai o montão. A época do carnaval é a época que tira o montão da igreja, né? Aí a pergunta que não quer calar, o que fez ele sair? Porque tem pessoas que entram, aí em março ele está queimando, abril ele está queimando, maio ele está queimando, o ano todo ele está igual Jeremias, né? É um fogo encerrado nos meus ossos, né? E eu não posso parar. Mas quando chega fevereiro, as amizades que era para ele ter queimado, porque tem pessoas às vezes, eu sempre costumo dizer com os irmãos da igreja, seja igual a Abraão, quando o Senhor disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra onde eu mostrarei, porque Abraão, onde ele estava vivendo, Abraão já tinha pastores, Abraão tinha um rebanho grande, aquilo que Abraão plantava, ele estava colhendo, ele estava sobrevivendo aquilo que ele colhia. Aí a pergunta que não quer calar, por que eu vou ter que sair daqui se aquilo que eu estou fazendo aqui está dando certo? É o Senhor dizendo, eu sempre digo para eles, do que adianta você produzir algo que só vai alimentar a sua carne? Do que adianta você produzir algo que só vai alimentar a sua carne? Então às vezes o desigrejado ele vai queimar o ano todo, mas quando chega fevereiro ele esqueceu de o principal que era para ele queimar, ele não queimou, né? E quando chega fevereiro ele começa a se unir às outras amizades, né? Por isso que eu sempre costumo dizer na igreja, né? Eles sempre perguntam para mim assim, pastor, a gente tem aqueles louvores agitados, a gente pode dançar? Eu falo, pode dançar, mas toma cuidado, porque se aquilo que se for te lembrar daquilo que você fazia anteriormente, isso pode te prejudicar. Então é melhor queimar, né? É melhor esquecer, porque a vontade de pegar no boi, Eliseu ia voltar, né? Porque tem pessoas que entram na igreja, o movimento é muito grande, é muito bom, é algo muito lindo, né? Mas é o que nós estamos abordando esse assunto, às vezes se frustra por não entender que nós somos cobertos de falhas, o ser humano erra, e a Bíblia fala que se a gente disser que a gente não tem pecado, a gente já está errando nessa palavra, né? E eles acabam se espelhando e se frustrando. Então, eu respondo a primeira pergunta dessa forma, né? Às vezes, o que nos torna a sair é porque nós não queimamos antes de entrar, e a vontade de voltar, pegar o boi voltou e se acabou saindo, né?
Você só trocou de ambiente. Só trocou de ambiente, né? mas o pecado continua sendo Verdade. alimentado. Aí a segunda pergunta é: vivia um evangelho pleno? Se tem como um desigrejado, sozinho, isolado, viver um pleno evangelho? Rapaz, eu sempre costumo dizer que sábio não é aquele que anda sozinho. Sabe? Exemplo de sabedoria não é andar sozinho. Jesus sempre me ensinou. Olha só, ele veio à terra, ensinou para nós. A primeira coisa que ele faz é escolher os 12 discípulos, né? Para andar juntamente com ele. Porque eu acho que viver um evangelho pleno, eu acho que pode viver mais um curto período de tempo. Porque o ser humano, hoje eu tô jovem, mas amanhã eu tô velho, né? Amanhã o meu corpo já está um pouco mais velho. Então eu acho que tem coisas que hoje eu posso fazer e amanhã eu não posso fazer. Por isso é um perigo de andar sozinho e querer fazer as coisas sozinho, né? Por isso o Senhor sempre nos chamou para ter um convívio, ó, com bom e suave é que os irmãos vivam em união. Porque até as palavras são compostas de letras, né? Até o corpo é composto de órgãos, assim como nós falamos aqui, né? Então o Senhor sempre nos ensinou a estarmos juntos, né? Eu acho que essa é a... Glória a Deus, você falou tudo, cara. Como é que às vezes, mesmo que você esteja sozinho, desigrejado sozinho, cara, mesmo que você fale assim, cara, eu tô fazendo missões sozinho, tô buscando a Deus sozinho, cara, mas chega uma hora que você começa a estar tão cheio, cara. Você tá sozinho, você tem que queimar, você tem que externar, que tem que botar pra fora, não tem ninguém pra você falar. Cara, é bom que a gente fique em união. Tanto isso é que importante. o Senhor enviou, né? Seus de 2 em 2. Pô. E uma palavra, Alan, completando aqui, dando fundamento a tudo que o pastor disse, João 15, me lembrei. Olha só, João 15:4. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não tem como. Você já viu o tronco com um único galho? A videira é Jesus e em volta há muitos galhos. Glória a Deus. Só para descontrair aqui também, ele falou a respeito de deixar os bois queimar tudo mesmo. Há um tempo atrás, devia ser novo, devia ter uns 17, 18 anos, não sei se você lembra, eu tocava secular. Pô, tocava batera, aí tocava numa banda, saía pra tocar, ganhava um dinheiro, pô, top, ganhava dinheiro tocando e tal. Aí chegou um tempo que eu falei assim, pô, meu Deus, não é isso que eu quero, cara. Eu falei assim, ó, o Senhor tem que me abençoar para eu não precisar mais tocar. Eu não sei como é que vai entrar dinheiro não, mas me abençoa para eu não precisar mais tocar. Eu não quero mais tocar secular. E graças a Deus até hoje Deus me abençoa e eu não preciso mais sair para tocar para receber dinheiro na noite. Mas o mais interessante, quando eu falei assim, cara, eu vou voltar para a igreja e agora eu vou ser um ministro, não vou tocar mais secular, só vou tocar para Deus. E eu cheguei, primeira coisa que eu fiz, bloqueei meus amigos tudo, cara. Falei assim, ó, não posso falar com ninguém, porque se eu conversar os caras vão me chamar e eu vou ceder. Até o ponto de eu estar forte o suficiente para eu poder, bom, agora eu vou ser amigo dos caras de novo, porque agora eu vou ser sal, eu vou lá salgar a vida deles. Então realmente, cara, a gente tem que queimar, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para viver um evangelho pleno. Vamos correr por causa do tempo. Pastora, como eu tenho que fazer para convencer uma pessoa a não se tornar um desigrejado? Um amigo meu chegou para mim e falou assim, Alan, não gosto da igreja de Levi, projeto semear de Levi, vou chutar o balde. Cara, quais os recursos que eu tenho que usar para convencer essa pessoa? Cara, fica no corpo. É aquilo que eu estava falando, né? Um pouco antes. O desigrejado ele vai gradativamente, né? E normalmente o desigrejado ele vai buscar quem está em conformidade com essas ideias, né? Então o ideal, você disse algo, ele disse algo, o pastor disse algo muito, muito jóia aqui, porque assim, quando você realmente tem um encontro com Cristo, você não se convence com o evangelho, é uma coisa boa. Boa é bolo de chocolate, bom é Coca-Cola, café, né? Isso que é bom. Agora Jesus não, Jesus é algo extraordinário, é algo que não tem palavras que a gente pode definir isso, esse amor inesgotável.
Então, tem que provar desse amor. E aí a pessoa ela tem que decidir converter o seu caminho. Porque eu posso convencer que o evangelho é a melhor decisão. Mas converter significa eu fazer uma mudança na minha direção de 180 graus. Eu vou ter que fazer um retorno. E eu preciso ir à cruz para fazer esse retorno. Então eu preciso decidir que a cruz é o melhor caminho. E aí como é que eu vou convencer? Eu não consigo convencer. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Eu não consigo fazer isso. E aí, onde que vai entrar, né, o corpo nisso? Onde entra o corpo nisso? Porque o dedinho do pé está doente. E aonde vai entrar o corpo? O corpo vai entrar, pastor, Alan está doente. Vamos dobrar o joelho, vamos orar por ele. E vamos clamar ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai convencer. É o Espírito Santo que ele vai ser o agente educacional do crente, para fazer com que ele perceba que a única fonte de vida é Cristo Jesus. Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque ele é o que procede à fonte da vida. Então por que a gente às vezes se torna tão pessimistas? Por que a gente olha tantos defeitos? Por que a gente olha tantas coisas ruins, o que não está dando certo? Porque eu estou deixando de olhar para Cristo. Eu estou deixando de olhar para a cruz. A cruz não é um sinônimo de que tudo vai ser exatamente bom. Não é exatamente assim, né? Não é um pozinho mágico, pirim-pim-pim, pirim-pom-pom, já está tudo certo, todo mundo está bem. Não é assim. Então não existe uma maneira de convencer. O que existe é o poder do Espírito Santo que convence. Agora, nós enquanto igreja, né, nós temos ali um papel fundamental, vamos dizer, com relação aos jovens, né? Você tenta inserir, você vai fazer coisas que vai agregar ali para aquela pessoa. Mas se ela não quiser, não tem nada que a gente consiga fazer. Você falou uma coisa muito importante, eu até adiantei aqui para eu pegar o gancho. Você falou assim que a pessoa, quando é gradual, você vai se tornando um desigrejado, e ela sempre vai buscar uma pessoa que tem o mesmo pensamento que o dela. E se eu disser para você que dentro da igreja existe um desigrejado, e às vezes você vai se enquadrar no que eu vou te falar agora, preste bastante atenção. Às vezes, presbítero João, eu estou na igreja todo domingo, estou lá, bato cartão todo domingo, só que quando o culto começa às 7 horas, eu chego às 7h20, sento lá, o louvor já está rolando, eu cheguei, sentei, Adeni. Aí quando o pastor virou assim, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor, o camarada já está vazando. Ele não tem comunhão. Cara, congregar é isso, é ter comunhão. Então se você não tiver comunhão, você não está sendo igreja. Mas espera aí, eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Se liga só, a pastora Josiane falou que às vezes a pessoa vai procurar alguém para poder conversar. Aí tem o desigrejado sniper. Sabe quem é o desigrejado sniper? Vou falar pra vocês agora, Danilo. Pega esse daí. Cara, o sniper, ele tá todo o tempo ali, ó, com a arma armada, preparado pra atirar em alguém. Aí chega um irmão desanimado, assim, poxa, cara, ó, pastora tá pregando uns negócios muito forte, pô, tô achando que ela tá jogando piada pra mim. Pô, a igreja tá desanimada, louvor pra baixo, o sniper vai lá e pá! Assim, cara, tá mesmo, cara, tá tudo ruim, tá uma bagunça isso aí. Em vez do cabra virar e falar assim, não, pera aí, cara, vamos lá conversar com a pastora. Você acha que ela tá jogando piada pra você? Vamos lá, vamos sentar, vamos orar, vamos buscar. Não, o cara já vai lá e pum, já dá o tiro e mata o outro. E tem outro tipo de crente também, eu te falo também, cara. O crente chupa-cabra, aquele desigrejado chupa-cabra. Você conhece? Olha só, o cabra chega na igreja, senta lá. O cara senta na igreja, chegou no culto, sentou. Ele drena a energia espiritual da igreja, ele recebe ali, só que o cara não entrega nada. E eu não estou falando de entregar dinheiro, não. Estou falando de entregar um tempo, cara. De chegar, sentar com o irmão, e aí, meu irmão, como é que você está? Você está bem? Pô, dar uma animada no irmão, orar pelo irmão, separar um tempo para poder ensinar. Aí você vai me falar assim, mas Alan, eu
eu não sou qualificado, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei ministrar, eu sou tímido, não tenho uma boa oratória. Cara, para animar alguém você não precisa ser pastor, você não precisa saber cantar, você não precisa ser rico e nem saúde você precisa ter, cara. Você só precisa ter Jesus e falar para Ele que em meio às trevas tem luz, há Jesus, há esperança. Você precisa animar alguém, cara. Se você vier para a igreja todo domingo, sentar aqui e não congregar e não animar ninguém, cara, você não está sendo igreja. Então se você está se enquadrando nisso, cara, está na hora de ter uma metanoia, cara. Você precisa ter os irmãos da sua igreja na sua agenda, cara. Você senta na igreja, entra e não se relaciona, você não procura saber como seu irmão está. Aí você vai me falar assim, poxa Alan, mas eu só devo me preocupar com meus irmãos da igreja? Não, cara, você tem que olhar para o mundo também, você tem que fazer missões, você tem que buscar as almas lá fora. É o ID, a gente tem que executar ele. Mas a Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então olha para o seu irmão do seu lado. Às vezes... Presbítero João, às vezes o nosso irmão, cara, ele chega na igreja, Deni, ele não está querendo uma palavra, ele não está querendo um belo louvor, ele só está querendo um abraço, cara. E ele entra na igreja e nenhum irmão dá um abraço nele, cara. Agora eu pergunto para vocês, cara, vocês conhecem algum tipo de crente assim? Crente sniper e crente chupacabra? Fala aí. Alan, é hipocrisia dizer que não, né? Começa desde a entrada. Eu estava te falando lá, quando estávamos fora do ar, falando sobre a irmã. Ele é chefe do diácono, fala com ele. Quando o pastor chamou aquele número de irmãos, vou consagrar vocês ao diaconato e tal, nós fomos pesquisar o que é ser um diácono na casa do Senhor. Começa ali, eu costumo chamar de marketing eclesiástico. Se você chegar na minha casa, eu vou abrir o portão, Alan, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus, entra, vamos sentar lá na sala, tomar um café. Agora, se eu te abrir, fala aí, Alan, o que você quer? Você nunca mais vai voltar. Eu digo que começa lá na porta. Chegou o visitante, a paz do Senhor Jesus, boa noite, qual o nome do Senhor? Eu vou arrumar um lugarzinho aqui para o senhor sentar, levar ele para o mais próximo possível, para ele se sentir à vontade. Eu até brinco, falo assim, olha, se eu te chamo de irmão, a casa é do nosso pai, meu querido, puxa a cadeira e senta, que você está em casa. Começa aí. E lá dentro tem as pessoas às vezes elas chegam tão feridas, tão magoadas e revoltadas, que elas não conseguem enxergar o que tem de bom. Ela consegue enxergar o que tem de ruim, só consegue ver a imperfeição. Aí, como você disse, o irmão chega já carregado também. Não teve um tempo hábil do pastor tratar. Não teve um tempo hábil da irmã do ciclo de oração ir lá e abraçar e perguntar o que está acontecendo, vamos orar junto. E o inimigo preparou um lugar especial do lado do crente sniper. Ele vai embora e vai falar, o pastor não me viu, a irmã não me abraçou. Quer saber? Aquele cara tem razão. A ocasião faz o ladrão, não tem um ditado lá no mundo assim? Então, muitos pregadores têm como termômetro o glória, o aleluia, aquela agitação toda. Às vezes Deus está operando em silêncio, na lágrima. É você entender, principalmente quem está conduzindo o culto e também o preletor. O Senhor já deu a mensagem, o Senhor já deu a palavra e Ele então vai alimentar. Muitas das vezes as pessoas chegam na casa do Senhor com fome e continuam saindo vazias. Você quer ver? É bom ter fome? É bom ficar sem comer? Não. Agora deixa eu te perguntar. Você com fome tem uma lata de lixo, você iria comer o lixo? Não. O que é pior, ficar com fome ou comer o lixo? Então às vezes a gente chega com fome e nos oferecem lixo. Não a palavra, como a pastora disse aqui, a genuína palavra. Então muitas das vezes eu não, apesar de ser de uma igreja tradicional, de uma igreja pentecostal, eu nunca vejo como termômetro do agir de Deus
a agitação, o glória, o aleluia, eu vejo como termômetro do agir de Deus, o que a pastora e o pastor colocou aqui, e o tema do programa diz, a transformação. É aquele que entrou, levantar a mão, aceitar Jesus, é a lágrima do crente que, com o seu pecado ali, quietinho, falando assim, e se remoendo, e Deus usa o pregador para poder ir lá e falar para ele, ó, o Espírito Santo, ir lá e convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o agir de Deus. Aí você vê o irmão chorando, molhando o chão, o Espírito Santo está falando no coração dele, Deus está agindo, ele está se arrependendo e voltando-se aos caminhos do Senhor. Isso para mim é termômetro de agir de Deus. Amém? Deni, a gente falou aqui que tem um desigrejado que chuta o balde, olha para a igreja e fala assim, não, isso aqui não estou adequado a isso. Mas tem aquele desigrejado, cara, que se torna um desigrejado por causa do deslocamento. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu congrego aqui no Projeto Semear de Levi Gasparian, mas vamos supor que eu mudei lá para Santana do Deserto. Lá não tem uma igreja Projeto Semear. Tomara a Deus que daqui a um tempo vai ter uma lá. Amém. Mas não tem. Aí eu chego lá, não tem a igreja do meu ministério, e talvez por questão financeira eu não consigo vir na minha antiga igreja local. Aí, me tornei um desigrejado. E aí, cara, o que eu tenho que fazer para não ser um desigrejado? Eu preciso congregar, eu preciso fazer parte do corpo. E aí, como fazer para olhar a igreja? Igual ele falou, vou ficar visitando. O que eu tenho que buscar numa igreja para me encontrar nela? O que você acha? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que procurar numa igreja não é pessoas, né? Fique onde você se sinta bem, né? Por você estar morando em uma localidade diferente, né? E não pode vir no teu ministério aqui, né? Porque tem pessoas que também ele vai se adaptar à liturgia do culto daqui e talvez não vai se adaptar com a liturgia de culto de outra localidade, né? De outro local, de outro lugar. Mas o meu conselho para não se tornar um desigrejado é fazer com que os meus amigos já falaram aqui, né? O nosso alvo é Cristo, né? Busque sempre ser Cristo. E o que você falou no começo da live, né? Talvez aquilo que você vê na sua primeira impressão pode ser algo que você não goste, mas se você se sente bem, você pode mudar. Você pode mudar o rumo. Talvez você chegue num local onde você aprendeu aqui, né? E se não tiver realmente como você vir, né? Para você não ficar dentro da sua casa, se tornar um desigrejado, nunca passe por cima da sua liderança, né? Mas o Igor falou algo muito lindo aqui no Jovens com Propósito, se ele está me vendo aqui. O Igor falou um negócio assim: quem é frio, ele consegue esfriar outras pessoas, mas quem é quente, ele consegue esquentar outras pessoas, né? E o que você falou aqui, né? Algumas pessoas acham que para ele conseguir não mudar, mas para ele conseguir mudar o ambiente, ele tem que estar utilizando talvez o microfone, né? Mas talvez ele pode ir para essa igreja, e talvez numa paz do Senhor que ele dá na porta, né? Num abraço que ele dá, não seja bem. Olha, uma irmã esses dias deu um exemplo na igreja e eu até ri, né? Mas eu gostei da atitude dela. Ela falou que ela chegou na igreja triste e só da irmã virar para ela e falar: irmã, ó, o banheiro dos irmãos é ali e das irmãs é ali, tá bom? Fica à vontade. Isso mudou, né? Isso mudou. A irmã falou que mudou o culto para ela, né? Então eu acho que para nós não sermos desigrejados, a gente nunca pode avaliar o ambiente pela primeira vista. Não, nós somos a igreja. Nós somos a igreja, né? Nós temos que obedecer o nosso líder, mas nós somos a igreja, nós podemos ajudar, nós somos um corpo. Você pode chegar no teu líder e falar: olha, na minha igreja eu aprendi dessa forma também, e é algo muito bom para nós podermos trabalhar, e quando vê, bota em pauta, porque tudo que é bom, tudo que é bom, merece ser colocado em prática,
né? Então eu acho que para você não ser um desigrejado e achar, poxa, aqui onde eu moro não tem uma igreja igual a mim, então eu não vou. Não, você pode mudar, né? Você pode mudar, não o local, não o costume, não, mas você pode, com suas opiniões, né? Você pode ajudar, e quando você vê, você está em casa, quando vê, você se sente em casa. Glória a Deus, você falou bem aí. Pastor Igor, cara, um abraço, cara. Deus tem usado bastante esse jovem aí. Mas o mais importante é isso, cara. Vai procurar uma igreja, não procure uma igreja pelos recursos que a igreja tem. A igreja tem ar-condicionado, a igreja tem cadeiras acolchoadas, a igreja tem um ministério de louvor impecável. Não, cara, procure a igreja por causa da palavra, por causa da presença de Jesus. Se você entrou naquela igreja e você sentiu a presença de Deus, cara, se o ambiente é propício para o mover do Espírito Santo, fique à vontade, cara, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E lógico também, né? Não vai para a igreja buscando uma pessoa, um ídolo. Senhor, eu vou na igreja, na Lagoinha, porque o André Valadão me ajuda a te ajudar, né? Pastor, vamos lá. Web crentes, cara. Vamos pular para esse assunto agora. Já tinha ouvido falar desse termo web crentes? Então, na verdade, isso é muito novo, né? Eu fui ouvir esse tema a partir de uma postagem até que teve. Tinha acontecido um evento do Descende físico, né? Que foi em fevereiro. Não sei se foi desse ano passado. Foi esse ano. Esse ano, né? Acho que foi esse ano. Foi esse ano, né? Fevereiro desse ano, acho que Rapaz, foi. você me pegou agora. Ano Não, passado, foi ano passado. É, isso aí. Fim do ano. Esse ano. Ó, Tô mal, meio hein, cara? perdida aqui. E aí eu fui ver essa postagem, né, falando, né, do Web Crentes. E confesso até que achei uma coisa nova, né? Falei, uau, é a tecnologia, né, amplificando aí e trazendo conceitos novos, né? Mas é um conceito para mim novo, né? Mas hoje a gente vê, nesse período que a gente está vivendo, o quanto isso está se tornando cada vez mais. Vamos lá, vamos definir essa palavra web crentes. Você que está aí por trás da telinha, às vezes você não sabe. O que é esse negócio de web crentes, cara? Bom, web crentes foi um termo criado por uma jovem chamada Sara, ou como ela se intitula nas redes sociais, Sou Sarão. Isso foi um termo que porque é o seguinte, ela queria postar uma foto e, poxa, queria que todos os evangélicos, quando fosse pesquisar, achassem aquela foto. Ela falou assim, vou criar um trends. Essa palavra é difícil de falar, trends em inglês. Aquele famoso hashtag, né? Falou assim, hashtag webcrentes. Toda vez que a pessoa colocar lá, webcrentes, pesquisar, vai ter lá, só vai ter um conteúdo evangélico. Então até muito interessante, muito bom isso, para você se encontrar. E o termo webcrente significa crentes na internet. Até aí ok. Só que hoje, cara, esse negócio tomou uma proporção sem igual, cara. Sabe por quê? Porque hoje o crente, ele não quer ser só um crente de internet não, Adenir. Ele não quer só, vou na internet, vou postar uma parada legal, deixa eu ver lá, pegar alguma coisa boa para minha pregação de domingo. Não, o cara quer congregar na internet, cara. O cara quero ver pregação só na internet, quero só escutar louvor na internet. Eu faço essa pergunta para vocês, cara. Vocês acham que dá para ser um cristão verdadeiro só vivendo de conteúdo da internet? Não. Até porque muito do conteúdo oferecido nas redes, ele vem falho, ele vem cheio de erros, né? Te conduzindo por um caminho que algumas vezes sem volta. Ao mesmo tempo que muitos oferecem muita coisa boa, mas é você ter o cuidado de pesquisar aquilo é bom ou é ruim, aquilo vai somar ou não vai somar em nada, pelo contrário, vai diminuir. Então assim, não é bom, até porque nós hoje estamos vivendo aí essa pandemia, estamos adotando nesses tempos, né, as lives. E eu até comentei no dia da pregação, seria bom que isso permanecesse. Hoje nós tínhamos o culto na igreja, por que não continuar a transmitir ao vivo pela live o próprio culto já acontecendo? É uma ferramenta, tudo que nós temos na mão é uma ferramenta dada pelo Senhor. O problema é a maneira como usamos. O automóvel foi uma ferramenta dada por Deus, só que nós inventamos
um acelerador potente. Então, a gente acaba modificando o objetivo de tudo. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema do web crente. É ele achar que ele pode ser autossuficiente acompanhando somente pela internet. Eu vou citar um exemplo. A minha mãe, ela não é convertida. Tem dias que eu chego na casa dela, ela tá vendo o culto de manhã até a noite. Tem dia que eu chego lá, quando eu abro o portão eu volto, eu clamo o sangue de Jesus. Aí eu passei a convidar ela, vamos pro culto. Ela foi umas 2 vezes, aí entrou esse período de pandemia. Mas eu falo com ela, olha, o que a senhora vê pela televisão, a senhora não vai assimilar, a senhora não vai sentir a presença, o calor do Espírito Santo. É diferente. Totalmente. Então, é inviável. É interessante, muitos criticam um pastor jovem que está aí, ele posta seus vídeos toda segunda-feira. David Leonardo. É uma bênção. A palavra dele edifica. Sim, por que não? Mas você tem que entender que aquilo ali não é a porção do dia. A porção do seu dia está aqui. Glória a Deus. Está aqui. Não é? Pastora Josi, a gente tem tanto conteúdo bom. Nicodemos, David Leonardo, André Valadão. A gente assiste Culto da Lagoinha, tanta coisa. Será que isso aí não sustenta? Não precisa, realmente precisa da palavra? E aí? Então, eu costumo dizer o seguinte: o que eu vejo pode apenas me gerar um conhecimento, mas o que eu provo gera marca. São as minhas experiências empíricas com a palavra. É a minha experiência com o Espírito Santo na minha vivência diária. Então, quando que isso vai acontecer? Eu vou falar de mim, eu estou com uma irmã lá da igreja e ela sabe muito disso. Ela é uma que me manda diariamente uma mensagem, uma pregação, uma coisa. Eu não tenho hábito de ver. Não tenho hábito. Não é porque, você não gosta, não. A minha rotina de vida, às vezes, me impossibilita. Mas eu tenho uma coisa, que a internet, às vezes, ela é uma ajudadora, ela é uma fonte muito boa, né, um recurso muito bom. Só que isso também tornou muitos preguiçosos. Muitos preguiçosos. Na leitura e na devoção da palavra. Então, o meu tempo de qualidade com Deus, no meu devocional diário, o meu tempo de leitura bíblica, hoje é uma pesquisa que tem, né? Segundo essa pesquisa, 5% dos crentes já leram a Bíblia toda. Então, parece que a Bíblia ela vai se tornando quase uma caixinha de promessa. Eu pego versículos isolados para eu fazer aquela alimentação diária, né? O pãozinho diário, que eu vou lá e eu como ele e tá bom. Só que não é assim, porque aquela revelação, né? Como você disse aqui, o pastor David Leonardo. Deus deu uma revelação para ele, Deus ministrou ao coração dele de acordo com a experiência de vida dele, com o mapa de mundo que ele conhece. Agora imagina uma pessoa que mora no interior, que tem, né, que não tem o campo vasto de amizades, de viagens, de conhecimento técnico, né, não tem uma teologia. Imagina essa pessoa ouvindo essa mensagem. Isso vai edificá-lo certamente, porque o Espírito Santo ele atua nisso. Então ele vai edificar. Só que o desenvolvimento vai ficar aquém. Porque Deus quer trabalhar de forma pessoal. Então, a ministração, achei muito joia, né, o que você colocou do crente sniper, né? Que eu vou trazer isso agora, crente sniper. Vou aprender essas técnicas aí. Gente, eu sou novinha, tá, pastor? Sou novinha. Mas, assim, eu sou do tempo, como diz o meu amigo pastor Jander Magalhães, do papelinho e da caneta. O meu negócio é papel e caneta. Se você for olhar a minha Bíblia, ela é toda rabiscada, ela é toda cheia de papel.
né? Então é cheia de papel escrito aqui. Por quê? Cheio de orelha, aí você rabisca, aí você está lá ministrando uma palavra, de repente vem uma frase. Quantas vezes eu acordo, é uma frase, e o Senhor ministra aquela palavra, às vezes a semana inteira, vai diluindo aquilo em porções pequenas. Eu falo que a porção que nós suportamos é igual conta-gota de remédio. Deus sabe o que a gente suporta. E aí o que acontece às vezes nessa questão do web crente é dele se frustrar por ele achar que ele nunca vai ter condições de ser como aquela outra pessoa que está do outro lado da tela. E aí, por eu achar que eu não consigo ser como aquela pessoa, eu também resolvo não ser mais nada. Aí eu volto na palavra que o irmão leu em João capítulo 15. Nós somos enxertados na videira. Se a gente for olhar, o que Jesus fazia? Ele instituiu os 12, mas ele saía de Cafarnaum, e se ele ia para a Judéia, enquanto ele estava indo, ele curava. Enquanto ele estava indo, pessoas estavam sendo libertas. Enquanto ele estava indo, milagres estavam acontecendo. Enquanto ele estava indo, o reino estava sendo difundido. E aí o que acontece hoje? Quando a gente olha o nosso dia a dia, se a gente se alimenta só do que tem na internet, a gente só vai replicar do conteúdo que a gente está vendo. Mas aí eu não carrego essa marca, eu não carrego essa experiência que vai fazer essa conexão dessas peças para carregar essa revelação do reino de Deus. Quanta coisa a gente está aprendendo aqui juntos hoje. Nós estamos aprendendo, porque um está complementando o outro, né? Então, a internet ela é muito válida, mas a fonte ainda continua sendo a palavra. E o mais interessante, já vou passar uma pergunta boa para você, só para pegar um gancho aqui na pastora aqui, é que as pessoas elas querem se alimentar da palavra na internet, e é muito bom, cara, porque você pega uns caras fera demais, uns caras muito top, mas nenhum desses caras vai fazer seu casamento, nenhum desses caras vai fazer o velório de algum parente seu, nenhum desses caras está orando especificamente para você. Eles não podem falar, estou orando por você, irmão, mas quem ora por você é o seu pastor. É ele que dobra o joelho dele e ora para você. É ele que quando você está mal, ele vai na sua casa te visitar. Então valorize o seu pastor local, cara. Não queira viver assim, eu vou ficar só na internet, vivendo Nicodemos, que é sábio demais. Mas, cara, ele tem o povo que ele cuida lá. Você é uma ovelha, você precisa de um pastor para cuidar de você. Deixa eu pontuar uma coisa sobre isso. Um dia nós fomos fazer um evangelismo de rua, né, um evangelismo pessoal. E foi muito interessante que a gente se deparou com um jovem. E aí quando a gente foi falar acerca de Jesus, se ele já conhecia, se ele já tinha sido apresentado a Jesus e tal, aí ele disse assim, não, já sou membro de uma igreja. E eu, é mesmo? Poxa, que benção. Qual a denominação? Não, a minha igreja é lá de Portugal. Eu falei, de Portugal? Fale-me mais sobre isso. E aí ele disse assim, não, eu congrego, sou membro de uma igreja de Portugal. Eu falei, tá, mas você veio de Portugal para cá? Como é que é isso? Aí depois ele disse assim, não, eu só congrego, eu sou membro pela internet, eu sou um membro ativo pela internet. Eu falei, ok, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você ficar doente, qual irmão lá da igreja de Portugal vai lá na sua casa para orar por você? O Cristiano Ronaldo vai lá na casa dele, duvido. Não vai. E aí a gente se depara com isso. É muito bom para agregar o nosso conhecimento. Igual você falou, tem pessoas muito jóias que têm conhecimentos aí, que tiveram oportunidade de viajar para Israel não sei quantas vezes, né? Carregam ali um monte de instrução que a gente não tem oportunidade de ter ali no dia a dia. Então é muito legal para agregar, mas não é só o principal. Deixa eu só pontuar algo muito lindo, né, nesse versículo. Eu sempre costumo dizer, tem uma frase, me fugiu a memória, não sei se é de Spurgeon, que diz que o seu maior sermão ouvido e falado seja a tua vida. É que eu acredito sim que a internet seja algo bom, só que tem uma carta escrita aos Hebreus, né, que diz assim, não sejais como alguns que saíram da igreja, não sejam como eles, né? A Bíblia é muito clara a dizer que
A melhor coisa que tem é você viver o teu testemunho, né? A Bíblia fala em 2 Samuel 9 que a babá pega Mefibosete, sai correndo com ele, né? E o menino cai no chão, né? Só que a idade dele já era 5 anos. Então 5 anos é uma idade de andar, de já estar andando. Ou seja, o ser humano, ele tem 2 fases. A primeira fase é a do colo. E a segunda fase é a fase de ser posta no chão. E a fase do colo é a fase que as pessoas estão, é assim mesmo, pede oração, me ajuda, é isso, é aquilo. Só que chega um período que é a fase que você é posto no chão, né? Algumas pessoas dizem que tem alguém querendo quebrar suas pernas quando ele cai no chão, né? Mas eu acho que o Senhor está provando para nós na palavra, porque quando você utiliza a internet para ouvir alguém ministrar a palavra, ele está ministrando aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou, né? E o maior propósito que Deus tem para nós é que nós vivenciamos, né? Que nós passamos, né? Tem um louvor que diz, né, de Moisés, né, mais perto do monte, mais perto da face, né? A tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, né? É Moisés falando, eu passei por isso, eu sei o que é isso, né? Que nós não vivemos esse evangelho, né, de só internet. O web crente, ele só pega a internet, aquilo que as pessoas passou. Tá na hora de você falar o que você passou. Tá na hora de você botar no chão, andar com as suas pernas e ver o que é o ralado, né? Que pé no chão é você se ralar, é você passar por situações, né? E é isso que viver as suas experiências, né, cara? Seu testemunho, cara. Porque às vezes a gente fica olhando. Verdade. Eu falo isso com a minha esposa tem vezes que ela fica olhando os status lá dos outros e fala assim, rapaz, nós temos que viver os nossos status, cara. A gente tem que viver as nossas experiências, cara. O seu testemunho de quem te conheceu e está te conhecendo é prova tamanha do poder de Deus. Uma coisa é quem olhava e via o sargento Jones, outra coisa é hoje quem olha e vê o presbítero Jones, para honra e glória do nome do Senhor. E tinha pessoas que ele está falando, e foi enfático, o testemunho, pessoas que olhavam e falavam, não tem jeito, só morrendo. E hoje você vai e abraça e fala assim, rapaz, o mesmo pecado que você tem eu tinha, ele só era classificado de maneira diferente. Então olha só, se eu tive jeito, você tem. Ele vai estar vivenciando, igual no pré-escolar, para você desenvolver aquela massinha. Então, para aquele que está ali, o que essa gente está fazendo aqui, adorando e chamando por Jesus? O que esse cara viu que ele mudou completamente? Ele não grita mais com ninguém, ele não fala de maneira ríspida, ele fala em amor. Eu nunca vi esse cara chorar. Toda hora que olha, esse cara está chorando. É isso, é ele ver ali, ó, na íntegra, na prática. É o que o pastor colocou, o nosso testemunho. O apóstolo Paulo fala isso, né? Ele em Gálatas, trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? O apóstolo Paulo não estava falando porque, se bem que ele também apanhou bastante, né? Mas ele estava falando do testemunho dele. Ele está falando assim, eu quero, e ele fala, né, e vocês não digam nada sobre mim, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. É o apóstolo Paulo falando, eu não quero que você olhe para a física, para os ralados, não. Eu quero que vocês me vejam, saíram daqui e falam, ó, lá vai um homem de Deus, né? Lá vai um grande homem de Deus, né? Que o seu maior sermão. Deixa eu pegar uma pergunta para vocês agora. Tem uns amigos meus aí, vou citar nome não, tá, gente? Fica calmo, fica tranquilo, vou citar nome não. Que os caras gostam de viver um evangelho à la carte. Tipo self-service em restaurante. O cara vai lá e fala assim, pô, vou na minha igreja, só toca corim. Não gosto de corim, eu gosto de louvor mais moderno. Tem gente que já é o contrário, e gosta de louvor mais moderno agora, que não gosta de corim. Aí o cara chega na internet e fala assim, pô, na internet, presbítero, eu escolho a pregação que eu gosto. Eu escolho o louvor que eu gosto, faço meu culto a Deus e tal. Cara, vocês acham que Deus se agrada disso aí? Ou Deus não? Fala assim, cara, não é isso que eu quero tratar com você hoje. Não é você que escolhe a comida que você quer comer. Quem fornece o seu alimento sou eu. E aí? O que vocês acham? Deus se agrada de um cabra assim? Inviável. Até porque a palavra ela é para exortar, corrigir e exaurir. Então, hoje ele vai chegar lá, vai ter aquele evangelho que
que vai falar do amor, que vai falar do cuidado de Jesus, do cuidado de Deus, mas ele vai chegar lá e vai vir uma palavra também de correção. Correção, não agressão. Eu costumo dizer, não confundam agressão com correção, até porque quem corrige é o Espírito Santo. Deus dá a palavra, o preletor ele traz a mensagem, e o Espírito Santo quem vai lá e fala assim: eu não te avisei? Agora você está chorando. As consequências não tem como tirar. Eu costumo dizer que o Espírito Santo ele te aconselha: não vai, não faz, as consequências vão ser ruins. Aí vem a consciência, eu chamo a consciência de diabo, ela te acusa, ela te condena. E agora? Deu ruim, como é que vai ser? É a consciência. Então, não tem como você chegar: eu vou lá para aquela igreja porque lá só prosperidade. Lá só fala de um evangelho onde carro, casa, dinheiro, você feliz. Aí ele se frustra quando vê uma mensagem de correção. Tá indo lá, você está frequentando os mesmos lugares, você está cometendo aqueles mesmos pecados. Aí na hora, ele vai falar assim: está falando comigo. Como é que esse cara sabe que eu tive lá? Como é que essa pessoa nunca esteve aqui, nunca me conhece, sabe que eu estou fazendo isso? Mas é o Espírito Santo, através da mensagem do pregador, falando com ele. Tá vendo? Estou te dando mais uma alerta. Volta de novo para os caminhos antes que as consequências sejam tamanhas que você não possa suportar. Agora, se você for para a igreja para querer... tranquilo, lá tem ar-condicionado, o pastor é bonzinho, o pastor, se ele me vê aí no erro aí, ele vai me chamar, faz mais escondido para ninguém ver. Não, ele é inadmissível, até porque se ele encontrar uma igreja onde vai suprir todas as necessidades, todo o desejo dele, lá só tudo tranquilo, tudo certo, não tem nada disso, ele vai se decepcionar e vai se tornar, lá atrás o nosso tema lá, um desigrejado. E aí, pastor, Deus se agrada desse evangelho aí de eu ficar escolhendo o que eu quero ouvir? O que você acha? Pois é, quando a gente olha para isso, me fez lembrar uma passagem de quando Jesus ele pergunta para os discípulos: o que a multidão está dizendo que ele é? O que eles estão dizendo que eu sou? E aí o interlocutor dos discípulos, Pedro, levanta e diz: não estão dizendo que você é isso, que você é profeta, que você é Elias e tal, não. E aí depois ele vai dizer: tá, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro tem uma revelação, um impacto de Deus dentro dele, uma revelação divina, vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Só que nesse momento Jesus revela para ele também quem ele é. Então tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No entanto, quando Jesus começa a falar que estava chegando o momento de morte, Pedro: Jesus, vem para cá, que história é essa? Não, tu não vai morrer, cara, a gente passa na tua frente. Jesus imediatamente vai dizer: aparta-te para trás de mim, Satanás. Imagina que no mesmo instante você é um discípulo que revela, que tem uma revelação, um impacto de Deus, e ao mesmo tempo você está sendo exortado. Então entra o que ele disse, né? Você tem o evangelho à la carte, ele te atrofia, porque você só cresce onde você quer e não onde de fato você precisa. E o evangelho, como ele confronta para o corpo crescer igual, uniforme. Porque imagina, se um braço cresce mais que o outro, isso é um defeito. Vai se tornar uma mutação e não vai ser um desenvolvimento pleno do corpo. Então, a gente vai, o apóstolo Paulo ele vai dizer, né, não sejam imaturos, né, como meninos que sejam levados a qualquer vento de doutrinas, né, mas que nós sejamos maduros na fé, perseverantes na fé. E essa maturidade,
é de você comer o que você não gosta. Às vezes você vai ter que comer um gilozinho, às vezes você vai comer, né? E ele vai dizer até algo muito interessante. Quando você é menino, você é alimentado no leite. Mas quando você cresce, você vai para comidas sólidas, né? A gente brinca que é o tutano mesmo, que fortalece, que coloca você para suar mesmo. Então, o Evangelho, ele faz isso. E aí, quando eu começo a buscar apenas aquilo que me satisfaz, por exemplo, então eu quero trabalhar, eu falo que isso pode, né, o self-service da internet é legal para agregar você o seu conhecimento, mas não pode ser a base. Novamente eu repito isso, não pode ser a base, porque senão a gente torna-se, eu vou traduzir isso de uma maneira assim: ajuntamento não é unidade. A Bíblia vai dizer que a igreja, ela precisa crescer unânime, é um corpo que cresce saudável, né? Então eu posso me ajuntar e fazer parte de um grupo que só fala de um determinado assunto, mas Deus conhece. Isaías 55:8 vai dizer: eu sei os planos que eu tenho a teu respeito, eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Então, os pensamentos de Deus é para nos melhorar, é para nos transformar, é para nos amadurecer, é para nos fazer crescer, para que dia após dia nós possamos ir sendo aperfeiçoados nesse corpo e desenvolver, ajudar uns aos outros, né, no crescimento e na maturidade. Glória a Deus, cara. Deni, pode responder essa pergunta? O que você acha, se Deus se agrada desse crente à la carte? Já vou te fazer outra, a gente correr por causa do tempo. Olha só, hoje em dia, cara, muitas pessoas têm se posicionado nas redes sociais, que são cristãos. Você acha que todo mundo, cara, deve assumir essa bandeira na internet? Tem que ser um web crente mesmo? Tem que falar de Deus na internet? E se sim, o que você orienta essas pessoas como se posicionar na internet também? Sim, eu acho que a gente utilizar a internet para falar acerca do nome do Senhor, eu acho isso algo muito lindo. Por isso que nós também não só pregamos igual nós estamos fazendo, mas sim também como expomos cartazes, né? Como forma também de falar, de decretarmos que nós sim servimos sim ao nome do Senhor, né? Mas é o que nós acabamos de dizer aqui, né? Acerca deste cuidado, né? Que você perguntou sobre, a pergunta foi se Deus se agrada da gente ficar escolhendo o que a gente quer se alimentar. Não, assim, isso, verdade. Eu acho que nesse ponto, o meu amigo Alan, todos os líderes que estão aqui, eu acho que Deus não se agrada. Eu acho que tem um período do angu, né? Quando é criança, você vai comer coisa de criança, né? Mas depois, quando você crescer, o alimento acho que muda. E eu sempre costumo dizer para os irmãos, né? Não que eu levo para os irmãos da igreja, todas as vezes em que eu falo, vai vir alguém ministrar a palavra, pode receber a palavra, porque eu acho que isso não é só um cuidado de quem vai ouvir, mas é um cuidado também de quem vai trazer. Igual você fala que você sempre ora para as pessoas virem, porque eu como líder de uma igreja, eu não escolho palavra, mas a minha oração é sempre a mesma para o Senhor. Senhor, eu vou trazer um preletor, me mostra alguém para ministrar a palavra, porque igual que você disse, muitas das vezes as pessoas confundem entre ministrar a palavra e desabafar, né? Porque as pessoas confundem entre ministrar e desabafar, e há um certo cuidado ao se ouvir, porque nem todo mundo que está sentado ouvindo a palavra, ele já está há muito tempo. Tem pessoas que a gente, no anonimato, nós como os líderes, temos que ficar um mês fazendo um culto no lar dele, só para trazer ele para vir para a igreja, só para vir, né? Então há um certo cuidado também em quem vai ministrar, porque essa palavra talvez a gente fica um mês para trazer. Quando traz o camarada, em vez de ministrar a palavra, ele desabafa, aí já era. Quando vê, ele arrebenta aquela alma, né? Então eu acho que para quem ouve a palavra,
não se deve escolher, mas para quem também chama para ministrar, tem que ter esse certo cuidado, né? Tem que ter o direcionamento. Um direcionamento. Bom, gente, vamos lá. Antes de eu estar passando para os meus convidados, para eles estarem ministrando um pouquinho sobre a sua vida, para eles resumirem um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, quero falar para você que quando Jesus Cristo teve um encontro com o apóstolo Paulo, ele vira para o Paulo e fala assim: cara, por que tu me persegues, cara? Só que Paulo não perseguia Jesus, perseguia a igreja. Ele falou assim: cara, por que você me persegue? Então deixa eu falar uma coisa para você. Tá aqui, ó. Eles falaram aqui o programa inteiro. Aos Coríntios capítulo 12, versículo 27 diz: ora, vocês sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios. Não está escrevendo para o Timóteo, não está escrevendo para o Tito, ele não está escrevendo para o Filemão, ele não está escrevendo para uma pessoa, ele está escrevendo para a igreja. Vocês são o corpo de Cristo, cara. Eu sou fisioterapeuta. Eu falo assim, cara, se você tirar sua mão e você ficar sem ela, vai apodrecer. Foi o que o pessoal falou aqui. Então às vezes você pensa assim: cara, eu vou sair da igreja, vou querer viver sozinho. Cara, fora do corpo você vai padecer. Eu concordo com muitos desigrejados. Cara, a igreja sim é falha, tem erro. Às vezes ela não está executando missões, não está praticando o amor. Mas cara, seja você a luz na sua igreja. Não chute o barco, não saia da arca, cara. Abrace essa causa, coloque a cruz nos seus ombros, cara, e segue. E o mais importante, pegue isso, coloque isso no seu coração. Se você, preste bem atenção, se você chama a Deus de pai, pare de escolher irmão, cara, porque todos nós somos filhos de Deus. Amém? Presbítero Jô, considerações finais. Eu já quero te agradecer, cara, pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. O microfone é aberto para você ministrar sobre a vida dessas pessoas. Alan, eu é que agradeço, né, o convite da parte de vocês e o chamado da parte do Senhor. Nós somos chamados, é o ID, né, a fazer parte. Estar aqui vai de encontro ao que eu penso. Nós somos um só povo, nós somos uma só família. Podemos até levantar uma bandeira de denominação. Eu sou lá da Assembleia, você é do CMA, tal. Isso traz para nós organização, isso traz para nós noção de organização. Mas nós somos um só povo, uma só família. Amanhã eu posso estar lá congregando com a pastora, eu posso estar congregando aqui, você pode estar congregando lá. A igreja, ela é chamada para ser local. Então, quando se busca uma ajuda, seja do ministro, seja do grupo de louvor, seja do grupo jovem, para participar de um evento, eu estive à frente do grupo de jovens por 2 anos da mocidade. Eu nunca neguei um convite, porque de repente lá Deus ia usar o jovem do meu grupo, ia usar o louvor que eles iam entoar. Então, para tudo tem um porquê de Deus. Eu é que agradeço em estar aqui. Considerações finais. Não perca tempo. Isso aí que a gente está passando aí fora, eu costumo dizer, é só uma gota do derramar da ira do Senhor. Mas a misericórdia e o amor dele é maior ainda, é muito maior, é uma imensidão, é um oceano dentro dessa gotinha do que nós estamos passando. Não perca tempo. Eu vou congregar em casa pela internet. Meu querido, já percebeu aqui o quanto que um abraço faz falta? Um abraço faz muita falta. E esse abraço não está só no teu irmão que vai estar ali na igreja. Esse abraço também é do Espírito Santo e do Senhor, que no calor do testemunho, do louvor, no calor da palavra do Senhor, é ali que Deus vai tratar contigo. Foi assim comigo, foi assim com o Alan, foi assim com todos nós aqui. Eu sou fruto de um louvor. Eu, um homem de 35 anos, afogado até o teto da minha soberba, e um
simples louvor me trouxe a realidade do que Jesus queria. Então, tem um ditado aí fora: se não vem pelo amor, vem pela dor. Mentira, todo mundo vem na dor, todo mundo vem doendo, sofrendo, mas você só fica quando você descobre aqui esse amor maravilhoso que é de Jesus. Eu era um cara que conhecia na Bíblia Adão e Eva e o Jesus do filme, aquele bonitão de olho azul, cabelo comprido. E quando eu li Isaías e descobri que nele não havia formosura alguma, aí eu falei assim: então eu amo esse Jesus demais, demais, porque ele não me apresentou beleza, não me apresentou motivo para amá-lo, ele simplesmente me mostrou o amor. Glória a Deus. Então não perca tempo. Assim que essa pandemia passar, corra para a casa do Senhor, Ele vai te usar. Você é peça fundamental, você é membro desse corpo. E como a pastora colocou aqui, o corpo ele ainda está em mutação, porque está faltando você, está faltando um dedinho, a mão não consegue segurar direito porque está faltando você. Então corre para cá, descubra esse amor a qual nós estamos tentando te passar. Lá fora você vai ter uma enxurrada de palavras, uma enxurrada de conselhos, mas o acolhimento, a relação. Em casa você não se relaciona com a esposa, com o esposo, com os filhos. Essa relação só está aqui dentro, junto do corpo. Amém? Glória a Deus. Pastora Josiane, obrigado, cara, por você ter separado um tempinho da sua agenda. Eu sei que é corrido demais, você separou um tempinho, esteve aqui com a gente. Eu tenho certeza que você abençoou muitas pessoas. Tenho certeza que Deus te usou aqui. Muito obrigado de coração. Não, eu que agradeço, Alan, pelo privilégio, né, de estar aqui, de servir o corpo. Eu falo que cada oportunidade que a gente recebe, nós somos muito abençoados, né? Porque por mais que exista, né, as nossas preocupações humanas, né, mas a gente sabe que a palavra que vem, ela não é nossa. Ela não é nossa, né? O apóstolo Pedro, ele vai dizer que não é com sabedoria do homem, mas com a ousadia do Espírito, né? Então a gente sabe que quando é o Espírito de Deus que vai conduzindo, a conversa fica assim, a gente quer prosseguir, né? A hora vai embora, avança, né? E é gostoso isso. E eu quero muito louvar a Deus aqui por esse momento, por esse programa. Oro a Deus para que você permaneça com esse programa. Eu acho que você não deveria ter sido o mesmo músico da banda que você teve, porque o seu papel fundamental na missão hoje é desenvolver, né, essas temáticas e desenvolver os crentes pela internet, aqui ativamente, futuramente de uma maneira até diferente. Quero muito louvar a Deus por conhecer, né, o presbítero Jonas, um prazer muito grande de estar aqui também com o pastor, né, como aprendi com vocês hoje, como aprendi a estar aqui hoje, e eu quero glorificar a Deus por esse momento, né, sabendo que tudo que nós estamos hoje compartilhando aqui, eu penso diferente, eu tenho uma maneira diferente de pensar. Deixa eu dizer uma coisa para você, pensar diferente não é defeito. Quando nós estamos obedecendo o cabeça que é Cristo. Imagina que se, né, a gente falasse, olho abre, boca fecha. Mas o tempo todo tivesse o olho aberto e a boca fechada, e na hora de dormir, como é que seria? Né? Então a gente entende que o comando da cabeça, que é o Cristo Jesus, talvez ele vai dar um comando diferente para o irmão no cumprimento da missão. Mas isso não torna ele imparticipante do corpo de Cristo. Pelo contrário, torna ele importante para a manutenção desse corpo, né? Então eu quero louvar a Deus, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma, somado de alguma forma com os amados. E sempre que quiser será muito bem-vindo estar conosco, os amados também, tá bom, queridos?
E muito obrigado pela oportunidade. Antes de eu despedir aqui do Ademir, cara, pegar um gancho do que a pastora falou aqui. Escutei um pastor falando que é o seguinte: quando a gente vai tomar água, a gente pega o copo, a mão fecha para segurar o copo e traz até a boca. O cérebro manda a boca abrir, mas manda a mão fechar. Aí a mão fala pra boca: pô, mas o cérebro tá mandando eu fechar, mas a boca, mas aqui tá mandando abrir, cara. Então o corpo é isso. Às vezes a gente pensa diferente mesmo, mas se a gente obedecer o cabeça que é Cristo, dá certo, cara. Pastor Denis, cara, obrigado de coração, cara. Eu sei que a sua agenda é lotada e você separou um tempinho aqui pra vir abençoar a gente. Obrigado de coração. E que Deus abençoe a sua igreja, cara, que você possa conseguir alcançar muitas almas aqui em Levi. Glória a Deus. Eu agradeço o Alan, agradeço a pastora Josiane por ter conhecido o presbítero, a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Eu glorifico muito a Deus por esta oportunidade, que o Senhor possa lhe abençoar cada dia mais, Alan, né? Neste grande projeto da Metanoia, que possa atingir mais vidas e mais vidas, né? As minhas considerações finais, né? O meu simples conselho é que você, desigrejado, você que parou, pare, pense, seja como Cristo fez. A Bíblia fala que Jesus, em João 4, versículo 4, era necessário passar por Samaria. A Bíblia fala que Jesus, quando chega perto do poço, a Bíblia fala: e estando ele cansado, ele se assenta para descansar, né? Às vezes é normal não conseguir ministrar, não conseguir louvar, não conseguir orar. E o mais importante é respirar. A respiração fez com que Moisés fez com que a filha, né, de Faraó olhasse para Moisés e visse que o menino estava vivo naquele cesto, né? Então tem horas que você não vai conseguir louvar, não vai conseguir ministrar, não vai conseguir orar, e o melhor para você é respirar. Mas respira como Jesus fez, né? Jesus respirou do lado da fonte. Jesus foi respirar na fonte, né? Não busque problema e pare para respirar fora da fonte, né? Porque você pode perder o percurso. Porque a pior coisa que tem, Alan, é você resolver problema cansado, né? Já viu quando você chega cansado do serviço e antes de você ir trabalhar, você deixou arrumadinha a casa, você chegou cansado, né? Você vai resolver o problema, você acaba acabando com... O problema fica um pouco até maior, né? Então respira, que eu tenho certeza que o Senhor tem algo muito lindo para você. Volte fazendo como nós fizemos e falamos aqui. Foca no Senhor, porque o próprio Jesus, ele diz em Mateus 12, eu não vos chamo de servo, mas eu vos chamo de amigo. Volte sendo um amigo de Cristo, e logo você vai entender o que ser amigo de Cristo é estar no corpo de Cristo. Amém? E a igreja, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Deus, vamos lá. Quero orar por você, amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade, Senhor, por este momento. Mais uma vez, Senhor, nós nos reunimos, Pai, e tratamos de assuntos, Senhor, que vem de Ti. Então, em nome de Jesus, eu venho te clamar neste momento pela vida dessas pessoas que estão em casa agora, Pai. Se há algum deles, Senhor, que se afastou da igreja e acredita que ainda está no corpo, Pai, ainda está fazendo a sua obra, mas está frustrado, Senhor, com a igreja, Pai. Em nome de Jesus, que você possa queimar no coração dele agora, Pai. Que ele possa, Senhor, ter o desejo de poder estar em sua casa, de poder estar em comunhão, de poder estar buscando, Senhor, se relacionar com seus irmãos na fé. Aquele irmão, Senhor, que quer apenas viver, Senhor, de vídeos na internet, de pregações na internet, Pai, queime agora na vida dele, Pai, que em nome de Jesus ele possa sentir o desejo de ser liderado por um pastor, que ele possa, Senhor, estar debaixo da autoridade, Senhor, de um homem que o Senhor confiou à igreja local. Então, em nome de Jesus, crie nele, Senhor, a vontade de fazer a diferença na igreja local dele, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Glória a Deus, eu quero agradecer você porque você separou esse tempo, você ficou até o final conosco, obrigado de coração. Já vou dar uma palhinha para você, semana que vem o nosso tema será missões, o nosso ID, vai estar comigo aqui o pastor Franciano, responsável pelo departamento de missões do Projeto Semear do Monte Castelo, será com nós o Tiago, que é responsável pelo departamento de missões da nossa igreja, e vai estar com a gente também Alex, ele que é lá de Petrópolis, que tem um projeto muito legal a respeito de missões, ele vai estar passando um pouquinho pra gente aqui, então vem com a gente, cara, é um tema muito importante, é a nossa missão, cara, é o nosso ID.
Então, terça-feira que vem, a gente tem um encontro marcado às 8 horas. Eu deixo um abraço do nosso pastor, Arilson, e ele que cede o espaço para que a gente possa estar empenhando esse ministério. Então, muito obrigado. Obrigado, gente. Até semana que vem. Deus te abençoe.